Olá pessoal, estou de volta, Iago Franklin, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Revit API e vamos continuar falando sobre coletores e filtros. Então, no último vídeo, nós criamos essa classe, Collector and Filter, e nós criamos aqui alguns métodos que permite o usuário contabilizar a quantidade de um determinado elemento. Nesse caso aqui, nós estamos contabilizando portas. Só recapitulando, nós temos aqui um método que ele filtra elementos baseado na categoria portas, e depois temos um outro método aqui que contabiliza a quantidade de elementos filtrados. E nós chamamos esses dois métodos para dentro do método principal, utilizando um como parâmetro para o outro. Perfeito! Então, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre filtros. Eu quero apresentar outros tipos de filtro para vocês, então eu vou recolher aqui o meu método. Acabei esquecendo de adicionar um nome aqui, ó. Vou colocar o nome Filter Doors. Agora quando eu recolher aparece o Filter Doors e aqui eu vou colocar o Count Doors. E quando eu recolher aparece Count Doors. Perfeito, eu vou agora criar um outro método embaixo de Filter Doors para que nós possamos filtrar um novo grupo de elementos. Porém, dessa vez nós não vamos utilizar a categoria da forma que estamos fazendo, mas sim nós vamos utilizar a classe. Então eu vou criar aqui um método, vou adicionar region, vou chamar ele de filter walls, nesse caso eu vou filtrar paredes, vou colocar o end region e aqui eu vou criar o meu método da forma mais simples possível, né? Public void, o nome do método, filter walls, e aqui eu vou inicializar o meu método corretamente. Perfeito. Então esse método ele vai ser bastante semelhante a esse, tá? Então primeiro eu vou criar um coletor. Então eu vou criar um objeto aqui chamado Filtered Element Collector. Vou chamar de coletor mesmo. Você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar de Collector. E vou inicializá-lo aqui, a princípio passando apenas o doc como um argumento. Eu vou passar um argumento na sequência também, mas a princípio eu vou deixar esse daqui só para a gente ver uma diferenciação. Eu vou dizer aqui que essa linha create a collector, e agora eu vou para a parte que vai diferenciar nesse vídeo, que é o filtro que nós vamos utilizar. Então aqui nós estamos utilizando o Element Category Filter e agora nós vamos utilizar o Element Class Filter. Então vamos observar isso no Revit API Docs. Então aqui no meu navegador eu vou buscar por Revit API Docs, revitapdocs.com. Vou buscar a versão 2023, que é a versão do meu Revit. E aqui eu vou buscar por Filter, na verdade é Element Filter Class. Essa classe aqui eu falei sobre ela no vídeo passado, que nós temos aqui basicamente três heranças, Logical, Quick e Slow Filter, e nós estamos explorando Quick Filter. Então vou abrir Quick Filter. E aqui nós temos o Element Category Filter, que foi o que utilizamos no último vídeo. E hoje nós vamos utilizar o Element Class Filter. Então eu vou abrir aqui. Você pode ver que é um filtro que busca pela classe do elemento. Você pode ver a sintaxe dele, o que ele estende. Aqui embaixo você pode ver algumas restrições que ele tem. Ele não pega esse tipo de elemento, essa lista de elementos. E aqui você pode ver um exemplo de implementação. E aqui em cima e aqui embaixo nós podemos ver os membros. Vamos abrir os membros. E nós temos basicamente dois construtores. Um que você passa apenas o tipo e o outro que você passa o tipo e o boolean. E você pode ver a descrição aqui do que significa cada um deles. Então você vai passar o tipo da classe e aqui você vai passar o tipo da classe e o boolean. Então é isso, perfeito. Deu para entender a parte teórica da coisa, agora vamos continuar explorando isso no Visual Studio. Então aqui de volta no meu Visual Studio, eu vou agora criar o meu filtro baseado em classe. Então como nós vimos, o nome da classe é Element Class Filter. E eu vou chamar isso de filter. Eu vou inicializá-lo com New Element Class Filter e vou passar agora o tipo de classe que eu quero. E para isso nós vamos utilizar o Type of. E aqui você pode ver que o Visual Studio já me sugere ali um tipo de tipo, que no caso é parede. Eu vou utilizar a parede mesmo, que eu quero buscar elementos da classe parede. Então agora eu vou documentar isso, dizendo create a filter. E aqui eu vou botar o wall entre parênteses. Perfeito. Agora nós vamos fazer a especificação do nosso filtro, tá? Que é exatamente como nós fizemos aqui, ó. Eu vou criar aqui então uma iList de element e vou chamá-lo de filtered walls.
E aí eu vou passar o meu coletor aqui e vou especificá-lo. Eu vou utilizar o método wherePasses, então wherePasses, e vou utilizar o filtro como uma especificidade. Então, wherePasses, filter, e na sequência aqui também eu vou adicionar whereElementsNotElementType, só pressionar Tab aqui, é a forma que ele está me sugerindo. E por último eu vou também transformar isso para toElements, então pressionando Tab. Ele está me sugerindo isso aqui porque ele consegue observar esses outros métodos aqui e meio que me sugerindo coisas. Então é por isso que ele consegue me sugerir com uma precisão tão alta. Aqui eu vou dizer o que eu estou fazendo, aqui eu estou basicamente narrow down the collector. Narrow down é basicamente você especificar, né, afunilar, você adicionar mais parâmetros àquele filtro para que ele fique bastante preciso. Então eu estou narrow down the collector. E por último aqui nós podemos apenas retornar a lista de elementos filtrados. Então eu vou adicionar o return e vou retornar esse filtered walls aqui. Então filtered walls. Perfeito, meu método aqui está void, eu preciso alterar já que eu estou retornando um elemento, e o tipo de elemento que eu estou retornando é uma lista de elementos. Então eu vou alterar aqui para iList de element. Perfeito, nosso método está redondo, ele está pronto para ser utilizado. Então eu vou apenas documentá-lo melhor aqui e vou dizer que eu estou filters walls. E aqui o retorno vai ser as paredes filtradas, né? Filtered walls. Perfeito. Agora eu vou utilizar, a princípio eu vou utilizar esse count doors aqui. Vai ficar errado porque vai falar total de portas, mas na verdade ele vai contabilizar paredes, né? Então é legal a gente tornar isso daqui um pouco mais coringa, né? Como é que seria para transformar isso em coringa? Eu vou basicamente falar que eu estou contando portas, eu vou dizer que eu estou contando elementos. Então, count element, vou alterar aqui o nome do método para count element, e aqui eu vou dizer elements, porque pode contar porta, pode contar parede, pode contar vários tipos de elementos, eu não estou especificando exatamente qual tipo de elemento. Então, count elements. E aqui eu vou alterar também o tipo de parâmetro que ele está recebendo. Então, em vez de chamar filtered doors, eu vou chamar de count filtered elements. E vou passá-lo aqui embaixo também. Perfeito. Deixa eu só melhorar essa documentação. Count the doors, count the elements. E aqui o filtered doors vai virar filtered elements. E eu vou especificar aqui amount, botar elements amount. Então, quantidade de elementos. Perfeito, alteramos aqui o nosso método de contagem para ele ficar mais coringa, para poder contar qualquer tipo de coisa, mais genérico, né? E aqui eu criei o meu método novo, que ele filtra portas. Eu vou recolher esse filter doors aqui, e aqui em cima eu vou chamar o meu método de count element e vou passar o filter walls como argumento. Qual é o nome do método? Filter walls, isso. Filter walls. Perfeito. Aparentemente está tudo certo. Agora esse método de collector and filter, ele vai contabilizar as portas. Eu vou então buildar minha aplicação. Vou clicar aqui em build, buildar solution. A buildagem aconteceu com sucesso e agora eu vou chamar o meu Revit. Clicando em start. O Revit está me dizendo que tem um plugin querendo iniciar, vou dizer Always Load. Agora eu vou inicializar um novo projeto, clicando em New. Vou escolher o template de arquitetura, mas você pode escolher o template que você quiser, clicar OK. E agora com o meu Revit totalmente finalizado, eu vou criar aqui um grupo de paredes, selecionar a ferramenta paredes, vou colocá-lo para conectar com o level 2, e agora eu vou desenhar 4 paredes. Vamos observar isso no 3D, eu tenho aqui 4 paredes, e agora eu vou adicionar aqui algumas portas só para a gente ver alguns detalhes. Então eu vou adicionar 2 portas, e agora eu vou voltar para o meu level 1 e vou rodar o plugin. Então Add-ins, External, Tools, Collector and Filter. Então, total de elementos, 4, porque eu tenho 4 paredes. Eu vou adicionar aqui mais uma parede. Ficou meio torta, mas não tem problema. Rodar novamente, e agora eu tenho 5 paredes. Porém, agora vamos aqui no level 2, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se eu rodar o meu plugin aqui, eu vou primeiro eu vou tirar aqui, porque eu não quero ver o level de baixo. Então, eu vou alterar aqui para None. Pronto. Agora eu não estou vendo nenhuma das paredes que estão abaixo, porque eu estou no level acima, eu estou no level 2, ok? E agora eu vou rodar meu plugin.
Perceba que ele continua encontrando 5 paredes. Por que isso está acontecendo? Da mesma forma que se eu abrir aqui, eu vou criar um corte aqui, vou vir aqui no level 1, vou vir em View, vou criar um corte novo e vou esconder as paredes. Esse aqui é o campo de visão do meu corte, vou abrir o meu corte. Perceba que eu não tenho paredes, tá? Deixa eu desativar o Crop View aqui. Pronto, eu não tenho nenhuma parede no meu corte, e se eu rodar o meu plugin novamente, ele vai identificar 5 paredes. Por que isso acontece? Porque o nosso plugin está observando todas as paredes que estão colocadas no modelo, independentemente da vista. Então ele está indo em todas as vistas e está pegando todas as paredes. Para que isso não aconteça, nós precisamos utilizar um outro construtor do nosso método. Então vamos voltar à tela do Visual Studio. Aqui no Visual Studio, o meu coletor, eu estou passando apenas um argumento para ele, tá certo? Eu estou passando um argumento para que ele filtre em todo o documento. Mas se eu quiser especificar para que ele busque apenas na vista em questão, eu posso passar aqui um outro argumento. E que argumento é esse? Eu vou passar doc, que é dentro do meu documento, vou buscar por Active View, ou seja, a vista que eu estou no momento, e vou pegar o ID dela. Por quê? Porque o meu Filtered Element Collector, que recebe 2 argumentos, ele recebe um ID como segundo argumento, que é o ID da vista. Então, quando eu faço doc.activeview.id, eu estou basicamente dizendo o seguinte: eu estou dentro do meu documento, indo na minha vista atual e pegando o ID dele. Se isso daqui ficar confuso, você pode criar uma variável aqui. Ó. Eu vou criar uma variável chamada de elementID e vou chamar de, por exemplo, viewID, tá? Que é o ID da vista. E a ela sim eu vou atribuir o valor de doc.activeview.id. E aqui dentro eu posso passar o viewID. Então, viewID. Pronto, perfeito. Significa que o meu coletor agora está buscando por paredes que estão apenas dentro da minha vista atual, ok? Então eu vou clicar em Hot Reload e vou voltar ao Revit. Então aqui no Revit novamente, se eu rodar o meu plugin dentro do level 1, você vai observar que eu tenho 5 elementos, que são 5 paredes. Porém, se eu for para o level 2 e rodá-lo novamente, eu tenho 0 elementos, porque aqui eu não tenho nenhuma parede. Eu vou desenhar uma parede aqui, e agora eu vou rodá-lo novamente. Edges, Collector and Filter, e aqui sim eu tenho uma parede. E o mesmo vale para o corte. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu corte e colocar ele para cobrir as 4 paredes apenas, ao abrir o meu corte e rodar o meu plugin novamente, eu vou encontrar 4 paredes, porque dentro do campo de visão do meu corte eu tenho 4 paredes. Essa parede está fora do meu campo de visão, ok? Enquanto que no 3D, todas as paredes vão ser contabilizadas, o que dá um total de 6 paredes. 6 paredes. Então, você consegue fazer esse tipo de filtragem passando o ID da vista dentro do coletor. Vamos observar isso dentro do Revit API Docs novamente. Aqui dentro do Revit API Docs, eu vou buscar por Filtered Element Collector. Agora eu vou observar os membros dessa classe. E aqui dentro eu tenho os membros. Você pode ver que quando você passa o documento, ele diz aqui que ele busca por todos os elementos dentro do documento. Quando você passa o documento e o ID da vista, ele busca por todos os elementos que estão visíveis dentro da vista em questão. E nós temos aqui um terceiro caso, que nós não vamos falar sobre ele hoje. Mas o que nós estamos utilizando hoje é este segundo construtor, que recebe tanto o documento quanto o elementID como parâmetros. Perfeito, agora a última coisa que falta para a gente é comitar as nossas mudanças. Então vou voltar aqui no meu Visual Studio, vou salvar todas as mudanças. Primeiro eu vou fechar aqui o meu debug. Agora eu vou salvar todas as minhas mudanças, Ctrl Shift S, perfeito. E agora eu posso fechar o meu Visual Studio. Agora eu vou abrir a minha pasta onde se encontra o meu projeto. E aqui dentro eu vou abrir o meu CMD para eu comitar as mudanças, caso vocês precisem acessar esse material. Então aqui dentro eu vou dar um git status para eu ver as coisas que modificaram. Foram todos esses arquivos que receberam modificações. Git add, ponto. Agora eu vou dar um git, novamente git add. E agora sim eu vou dar o meu git commit -m
e aqui eu vou falar qual foi a modificação que eu fiz. Então fit create a wall filter in current view. Perfeito, vou dar o meu commit, modificações feitas, e agora sim eu posso dar o meu git push. Então, modificações foram feitas. Agora eu vou abrir aqui meu GitHub para eu ter certeza. Então, github.com/frankleyago para eu abrir meu GitHub. E aqui sim, vocês podem observar que o nosso commit aconteceu com sucesso. Agora significa que nós podemos vir em comments, collector and filter, e aqui sim está a nossa classe que filtra paredes. Perfeito? É importante você sempre commitar suas modificações no GitHub para que você tenha um histórico das mudanças, bem como você consiga compartilhar isso com outras pessoas. Então para o vídeo de hoje é isso, te vejo no próximo vídeo.